Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Não somos perdoados porque somos bons, somos perdoados porque Cristo levou nossos pecados. Da mesma forma, a Bíblia diz que o Espírito não foi dado porque Cristo não havia sido glorificado. João 7, agora Cristo está glorificado. Nós temos o Espírito Santo, aleluia. Não temos o Espírito porque somos bons, temos o Espírito Santo porque Cristo está glorificado. O Espírito Santo nunca deixa o crente. Jesus disse, ele habitará com vocês para sempre. Amém. Mas nunca lhe deixará ou abandonará. Habitará com você para sempre. You are wonderful. You are beautiful. Marvelous. King of my heart. You are wonderful. You are beautiful. Marvelous. King of my heart. Yeah, you are wonderful. You alone is beautiful. Marvelous. King of my heart. You are beautiful. King of my heart. I am in awe of you, my King. Because you gave your everything, beholding your face, I'm changed by your grace. Lord Jesus, have your way in me. Hoje com o pastor Joseph Prince. Estão prontos para a palavra? Hoje temos uma palavra muito poderosa e a razão é porque vamos falar do poder. Quantos precisam de poder na vida? Amém? E este poder que falamos é o poder de operar milagres. A palavra dunamis, de onde temos a palavra dinamite, ou dínamo, ou dinâmico. Muitas vezes a palavra milagre nos evangelhos, no Novo Testamento, é a palavra dunamis. Por exemplo, você encontra em Gálatas 3:5, aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês. Realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé. A expressão aqui, operar milagres, é na verdade, Deus opera dunamis entre vocês.
Assim, dunamis é poder miraculoso, poder que produz milagres, poder que é miraculoso. Não é realizado pela vontade do homem, não é alguma coisa que vem do homem, mas vem do céu, vem de Deus. Jesus disse em Atos 1, versículo 8, recebereis... Está muito fraco. Diga de novo, recebereis... Grite 3 vezes. Poder. Se estiver na América, vão ouvir dizerem power. Se for na China, pau. Certo? Mas a palavra grega aqui é dunamis. Poder miraculoso. Jesus disse, recebereis poder miraculoso quando o Espírito Santo vier e ser minhas testemunhas em Jerusalém. Não somente testemunhar, mas ser testemunha. Ser é mais importante do que fazer. Amém? O ser qualifica o que você faz. Ser-me-eis testemunhas quando o Espírito Santo vier sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que é este poder dunamis? Jesus disse aos seus discípulos para não irem pregar, mas tardar, esperar até que fossem revestidos de poder do alto. Amém? Deu instruções claras de que não deveriam ir até que fossem revestidos do poder do alto. Hoje vou responder algumas perguntas. Em primeiro lugar, que poder é esse? Número 2, qual é a definição bíblica de como recebemos este poder? Ok? A definição de poder e como a Bíblia descreve a forma como recebemos este poder. Em terceiro lugar, para aqueles que receberam este poder, por que não estão exercendo este poder? Eu vou tentar responder essas perguntas. Primeira, que poder é esse? Segundo, como ele vem? Terceiro, aqueles que receberam, por que não exercem? Vou dar textos bíblicos, por isso vai ser uma pregação de ensino. Você está pronto? Vimos que Jesus disse para os seus discípulos esperarem, não pregarem ainda, esperarem até serem revestidos do poder do alto. Em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, já afirmamos antes que o primeiro Pentecoste foi no Monte Sinai. Deus deu a lei, os 10 mandamentos. Se perguntar a um judeu, ele vai dizer que o primeiro Pentecoste foi quando a lei foi dada no Monte Sinai. Deus deu a lei no Monte Sinai e foi o primeiro Pentecoste. E o que aconteceu no Monte Sinai? 3.000 pessoas morreram, o que demonstra que a letra mata. Então temos um novo Pentecoste. E Deus seguiu a ordem das festas. Diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Deus não mandou o Espírito antes, mas quando se cumpriu totalmente, Deus deu a lei? Não, Deus deu o Espírito. E desta vez 3.000 pessoas foram salvas. A letra mata, o Espírito vivifica. Isso aconteceu no Monte Sião. Assim Deus quer que nos movamos do Monte Sinai para o Monte Sião. Contudo, alguns crentes têm seus pés nas duas montanhas. Isso é Babilônia. Confusão. Amém? O cristianismo não é lei, mas graça. É totalmente graça. Amém? É a total vida do Espírito. Nós vamos ver agora como eles receberam o poder que Jesus prometeu para eles. E cumprindo o dia de Pentecostes, percebemos aqui que quando eles começaram a falar em outras línguas, o povo os escutou falar das maravilhas de Deus. No primeiro Pentecoste, no Monte Sinai, Deus falou das obras dos homens. Não farás, não farás, não farás obras dos homens. Mas no novo Pentecoste, o Espírito de Deus falou das maravilhosas obras de Deus. Ele não veio para glorificar o homem, veio glorificar a Cristo. Posso ter um amém? Continua o texto e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. O incrível é que às vezes escuto pregadores dizendo coisas assim: quando o Espírito vem, é tão lento. Temos que esperar, temos que jejuar, temos que orar.
Temos que confessar os pecados, ter certeza que a vida está correta. Temos que fazer orações, fazer vigílias. Parece que o Espírito Santo é tão vagaroso, tão lento, mas isso não é bíblico. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes ele veio como um vento veemente e impetuoso. Ele quer enchê-lo mais do que você quer ser cheio. Veja, no livro de Ezequiel, Ezequiel teve uma visão do Espírito Santo, a Shekinah da glória de Deus, deixando o tabernáculo, depois que Israel pecou, adorando ídolos. Finalmente Deus disse, eu vou embora. E então Ezequiel teve uma visão do Espírito Santo deixando o templo de Deus. Primeiro a glória foi para cima do templo e ficou pairando, como se não quisesse ir. Depois se moveu para o átrio exterior e ficou lá, como se não quisesse ir. E depois, finalmente cruzou o monte do templo para o Monte das Oliveiras e lá também pairou, como se dissesse, eu tenho que realmente ir. E finalmente voltou para o céu. Esse mesmo Espírito Santo veio como um vento impetuoso no dia de Pentecoste. Por isso essa ideia que o Espírito vem vagarosamente, mas quando sai rapidamente porque alguém comeu algo na hora do culto. O Espírito Santo estava aqui alguns instantes atrás, mas ele saiu porque vocês estavam conversando. Já ouviu esse tipo de ensino? Não, isso é o oposto de como é o Espírito Santo. Quando ele sai lentamente. Quando vem impetuosamente. Assim ele age. Eu quero que saiba de algo. O Espírito Santo nunca deixa o crente. Jesus disse, ele habitará com vocês para sempre. Amém? Você pode entristecê-lo, mas nunca lhe deixará ou abandonará. Habitará com você para sempre. Amém? Agora, vamos adiante. Quando o Espírito Santo veio, a Bíblia nos mostra que veio um vento veemente e impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas. Uma outra versão diz divididas, porque os judeus só podiam comer animais que tinham as unhas partidas. Divididas. Por isso vieram línguas repartidas, como se dissesse, podem colocar na boca. Porque todos eram judeus, no cenáculo, e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Note bem, aqui diz que todos foram cheios, e eles falaram, não foi o Espírito Santo. Amém? Amém? Está claro que eles foram cheios e começaram. Quem começou? O Espírito? Não, eles começaram a falar. Conforme o Espírito lhes deu a capacidade. Alguém pode dizer, Pastor Prince, eu não sou de uma denominação que acredita que quando você é cheio do Espírito, você começa a falar em outras línguas. Tudo bem, não tenho problema com isso. Nossa comunhão é em torno do sangue de Jesus e não baseada nos dons do Espírito Santo. Eu entendo isso, amém? Você é meu irmão em Cristo. Amém? O fato é esse. Quanto a nós, queremos tudo que o Novo Testamento nos promete. Porque todas as promessas de Deus em Cristo são sim e amém. Amém? Não somente a salvação, mas tudo que o sangue de Jesus comprou para nós. O fato é esse. É verdade que você pode ser batizado com o Espírito Santo sem falar em outras línguas? Bem, nós vemos o exemplo no dia de Pentecoste. Alguns podem argumentar e dizer, esse foi o primeiro Pentecoste, foi uma ocasião única. Eles estavam falando uma linguagem não conhecida para as pessoas que estavam lá, mas a Bíblia não diz que as línguas são para a pregação, mas diz que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Pelo que eu entendo, todos os crentes, incluindo eu, necessitamos de muita edificação. Somente os edificados podem edificar. Amém? Quando oramos em língua, que parte de nós ora? 1 Coríntios 14 diz, pois se oro em língua, meu espírito ora. A parte de você que foi justificada em Cristo, a parte de você onde Deus habita, meu espírito ora. Quando ora com a mente, com as emoções, pode cometer erros. Mas se ora no espírito, não comete erros. Amém? E ora da parte de onde vem a fé. Aleluia. Amém?
Podemos ter muitas definições da Bíblia para tudo. A Bíblia não diz que quando oramos no Espírito temos que orar com mais entusiasmo, mas diz que quando oramos em língua o nosso Espírito ora. Então Paulo diz, então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também com entendimento. O que é orar em Espírito? Orar em línguas. Orar com entendimento é na sua língua nativa. Amém? Note que Paulo não diz, eu vou orar com entendimento quando estiver na igreja, mas disse, orarei com espírito, mas também com entendimento. O problema com a igreja em Corinto era este. Eles somente falavam em línguas quando se reuniam e falavam em voz alta como sinal de espiritualidade. Mas em casa não falavam em línguas. Não entenderam o propósito desse dom. Existia muita desordem na igreja, as pessoas gritando em línguas. O orar em línguas não é para você falar para a igreja. Quando você ora em línguas, você fala com Deus em uma língua sobrenatural. Mas o dom de variedade de línguas é Deus falando com a igreja através de alguém falando em línguas, que necessita de um intérprete, que tem o dom da interpretação de línguas. O dom de variedade de línguas, quando é Deus falando com a igreja, não são todos que possuem. Mas falar em línguas é para todos. Jesus disse, esses sinais seguirão os que crerem. Falarão em novas línguas. Posso ter o amém? É para todos os crentes. Aleluia. Amém. Eu quero dar outro exemplo. Quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio, um italiano, Cappuccino, Salvatore, Capiche, foram os primeiros gentios a serem salvos no livro de Atos. E quando ele estava pregando lá, ele pregou sobre esse poder, dunamis, em Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. Esse poder é dunamis. E como ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos. Diga, curando a todos. Jesus curou todos os que vieram a ele. Nunca aconteceu de alguém ter vindo a ele buscar cura e saiu sem a cura. Não. O Jesus da Bíblia curou a todos os que vieram a ele. Porque a Bíblia diz que Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. As mesmas promessas que deu aos discípulos, deu a nós. Amém? Milagres, sinais e maravilhas seguirão a sua vida. Amém? Agora eu vou responder a pergunta. Se você foi batizado com o Espírito Santo, por que não vê o poder? Vou responder essa pergunta. Mas antes disso, vamos ver que esse batismo sempre é seguido de línguas. Na mesma mensagem de Atos 10, na casa de Cornélio, Pedro vê o clímax do seu sermão e ele disse, de Cristo, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que crê recebe o perdão dos pecados. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Que mensagem? Quando ele dizia que aquele que crê em Cristo receberá o perdão dos pecados. Deus se alegrou com essas palavras. Quando você diz para alguém hoje, se você crê em Jesus Cristo, os seus pecados são perdoados. Eles chamam o evangelho barato. Eles dizem assim, essa é uma graça barata. Mas o Espírito Santo desceu no momento que Pedro falou isso. Veja, o Espírito desceu no momento que ele disse, aquele que crê em Cristo terá o perdão dos pecados. Seus pecados são perdoados totalmente, porque Cristo levou todos os nossos pecados na cruz. Amém? Não somos perdoados porque somos bons, somos perdoados porque Cristo levou nossos pecados. Da mesma forma, a Bíblia diz que o Espírito não foi dado porque Cristo não havia sido glorificado. João 7. Agora Cristo está glorificado. Nós temos o Espírito Santo, aleluia. Não temos o Espírito porque somos bons, temos o Espírito Santo porque Cristo foi glorificado. E quando crê nisso, recebe o dom e o dom faz você bom. Amém? Assim, vamos voltar. Como prego sobre a graça, quero sempre voltar para a graça. Mas deixe-me mostrar algo aqui. Enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, os italianos, os jogadores de futebol. Receberam o dom. Como eles sabiam que tinham recebido o dom? Como aqueles do primeiro século sabiam que eles tinham recebido o Espírito Santo? Pois os ouviam falando
em línguas e exaltando a Deus. Sempre que você fala em línguas, magnifica a Deus. Por isso somos edificados. Quando falamos em línguas, magnificamos a Deus. Amém? Veja bem, como os crentes sabiam, os judeus sabiam que alguém havia recebido o dom do Espírito, porque os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. Escute-me com cuidado. Sempre que o Espírito Santo vem sobre alguém, afeta a sua boca. Mesmo no Antigo Testamento, Deus disse para Moisés: ajunta os 70 anciãos, eu vou tirar do Espírito que está em você e vou colocar sobre eles. No momento que o Espírito veio sobre os anciãos, eles profetizaram. Outra vez demonstra que o Espírito, quando vem, afeta a nossa boca. Hoje nós, os carismáticos, nos denominamos carismáticos. Tem pessoas que tremem, pessoas que riem, pessoas que choram, pessoas que fazem outros ruídos, mas escute, isso é só a reação das pessoas. A forma principal de dizer que alguém recebeu o Espírito é que isso afeta a sua boca. Amém? Essa pessoa fala numa língua sobrenatural, seja ela conhecida ou não. Amém? Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Glória a Deus. Vamos adiantar até o ministério de Paulo, o apóstolo da graça. O apóstolo de quem aprendemos todas as verdades da redenção. Amém? O apóstolo que Pedro disse que seus escritos eram difíceis de entender. Precisava de revelação para entender os textos de Paulo. Glória a Deus. Esse mesmo Paulo, como está escrito em Atos 19, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Alguns dizem que já eram salvos, outros dizem que ainda não eram salvos. Esqueçamos desses argumentos por agora. Não importa se eram salvos ou não salvos, mas vejamos a primeira pergunta que Paulo fez a eles. Por que isso é importante? Você faria essa pergunta para alguém que não é salvo? Ou faria essa pergunta para alguém que é salvo? Mas veja, essa é a pergunta que Paulo faz. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eu acredito que eram crentes. Ele perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Deixe-me dizer para você que quando você recebe Cristo, você tem o Espírito Santo. Ser salvo é como beber água. A água está em você. Outra coisa é mergulhar na piscina. Agora você está dentro da água. Quando recebe a Cristo, o Espírito Santo reside em você. Quando é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo preside sobre você. Está sob seu controle. Assim, eu não estou dizendo que os crentes não têm o Espírito Santo. É impossível ser salvo sem o Espírito Santo. Mas uma coisa é ter o Espírito em você, outra é ser batizado no Espírito Santo. Com evidência de falar línguas, não negocie o padrão da Bíblia, o padrão da igreja primitiva sobre o batismo com o Espírito Santo. Paulo fez essa pergunta. Você faria essa pergunta? Recebeu o Espírito Santo quando creu? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Perguntou Paulo, então que batismo vocês receberam? O batismo de João, eles disseram. Eram crentes porque João apontou para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Provavelmente eles também haviam crido em Cristo, mas não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Versículo 4, e Paulo disse, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Igreja, não aceite nada diferente disso. Amém. Não negocie, não fuja disso, aleluia. Amém. Ser batizado no Espírito afeta a sua boca. É por isso que em Efésios, a propósito, esses homens eram de Éfeso, foram os primeiros discípulos em Éfeso. Eram 12. Se tornaram uma igreja a qual Paulo escreveu a carta aos Efésios. Em Efésios, Paulo disse, deixem-se encher pelo Espírito, falando, note,
Ser cheio do Espírito sempre afeta o seu falar. Amém? Antes dos maridos amarem sua esposa, das esposas se submeterem aos seus maridos, dos servos darem honra aos seus senhores, dos filhos honrarem os pais, ele diz, sejam cheios do Espírito. Esse é o azeite que faz a máquina do relacionamento funcionar. Amém? Isso é importante. Amém? Veja, se não falar, nada vai acontecer. Ele não vai possuir você. Esse não é o Espírito Santo. Alguns malucos fazem isso, mas isso não é do Espírito. O Espírito Santo é calmo, gentil, poderoso, amável, como Cristo é. Se Jesus Cristo aparecesse agora, ele está aqui, mas se ele aparecesse, você veria um indivíduo gentil, calmo, tranquilo. O Espírito Santo é exatamente como Jesus. É o Espírito de Cristo. Você pode reagir, pode agir assim, pode orar e até gritar. Vai gritar a sua edificação, só isso. Amém? Mas a forma principal que o Espírito se manifesta, de acordo com a Bíblia, é em línguas. Amém? E Paulo disse para os coríntios que se gloriavam por falar em línguas, como alguns carismáticos, quando recebem, dizem, eu recebi. Recebeu? Cuculabalabala. Eles querem mostrar. E querem brincar com as armas de Deus. Quando você vai para o exército e lhe dão uma M16, você não diz, eu consegui, apontando para os amigos, com munição verdadeira, no pente. Não deve brincar com as armas de Deus. Isso aconteceu na igreja primitiva em Corinto. Eles falavam em línguas para impressionar uns aos outros. E Paulo diz, isso é desordem. Mas Paulo não mandou que parasse. Ele disse, não proíbam de falar em línguas. E disse, agradeço a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Pense nisso. Paulo devia orar muito em línguas. Esse pregador do Evangelho da Graça orava em línguas. Mais do que todos os crentes de Corinto. Porque eles somente oravam quando estavam na igreja, para impressionar. O que aconteceria se você orasse 10.000 palavras em línguas em casa? Só precisaria 5 palavras no culto para que as coisas acontecessem. Amém? No próximo programa, o Espírito Santo que Deus nos deu é o Espírito do poder, de amor e de equilíbrio. E temos que despertar o dom de Deus e expulsar o espírito de medo. Deus colocou em você poder, amor e equilíbrio. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.